Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, porque o Vasco empatou mais uma vez, segue invicto na competição do Campeonato Carioca. Vamos ver o que Pedrosa, Benê Casagrande e Fernandinha tem a dizer sobre esse jogo do Vasco. Se eu não me engano, hoje é o segundo colocado, né? E tem tudo aí para assumir essa liderança e pegar o quarto colocado em uma possível semifinal. E o Vasco empatou com Volta Redonda e segue sem perder no Campeonato Carioca. A gente vai ver como foi esse jogo. Um jogo valendo a liderança do estadual. E Jair quase coloca o Vasco na frente, mas o goleiro do Volta Redonda faz um milagre. O Voltaço estava na briga, mas Bruno Santos deixa escapar essa chance. Pelo lado vascaíno, o Tietê arrisca de longe. Mas se o primeiro tempo foi sem gols e com poucas oportunidades, a segunda etapa já começou com Volta Redonda contando com a ajudinha de João Vitor, que acabou marcando contra. 1-0 Voltaço, que não teve nem tanto tempo para comemorar. Jair é derrubado na área, pênalti para o Vasco. Verratti tem a responsabilidade e iguala a partida. Mas o jogo prometia emoção. E Bruno Santos deixa Lucas Oliveira para trás e faz esse belo gol, virando o duelo. O Voltaço cresce no jogo e fica bem perto do terceiro nessa oportunidade. E nessa outra, com direito a voleio de MK. Mas o Vasco não havia desistido da partida. E no finalzinho, nos pontos mais fortes do argentino, de cabeça Verratti marca e deixa tudo igual novamente. E por pouco não virou se essa bola de João Vitor não fosse para fora. Final, Vasco 2, Volta Redonda também 2. O Cruz Maltino segue como a única equipe invicta no campeonato. Muito bem, ô Pedroso, o que achou desse jogo? Rapidinho. Olha, Fernanda, eu já falei, o Campeonato Carioca não me estressa. O Vasco conseguiu evitar a derrota para o Volta Redonda nos últimos minutos. Claro que a zaga falhou, principalmente individualmente, João Vitor e Lucas Oliveira, que nem estavam fazendo partidas ruins, mas acabaram falhando em momentos decisivos. No primeiro teste, que a gente pode considerar mais concreto, porque o Volta Redonda é um time de Série B, o Vasco não passou nesse teste para mim. Foi uma atuação ruim e que foi salvo mais uma vez, pela milésima vez, pelo Verratti, que mesmo não estando jogando os 90 minutos bem, ele tá lá para fazer o que ele sabe fazer, que é gol. Já são 5 gols em 4 jogos nessa temporada, artilheiro do Campeonato Carioca. E o Bruma? Fernanda, a situação complicou. Mentira! Complicou porque o Vasco já tinha um acerto com o Bruma, salarial com ele, com o seu staff. O Vasco já tinha o ok do Braga para trocar essa documentação, enviou sua documentação, enviou a proposta oficial, estava esperando a documentação do Braga retornar no final de semana para justamente fazer essa assinatura do contrato, e o Benfica, que a gente já tinha informado aqui que tinha interesse no jogador, perdeu o Di Maria ontem. O Di Maria se machucou na partida pelo Campeonato Português. O Benfica tem uma partida importantíssima no dia 12 de fevereiro contra o Mônaco pela Champions League, e hoje o Bruma escolheu ir para o Benfica. Por quê? Porque é muito óbvio, né? Esportivamente falando, você tem o Benfica disputando uma Champions League, está em segundo colocado disputando o título do Campeonato Português, e esportivamente não tem comparação alguma com o Vasco da Gama, apesar dos números de propostas e dos valores oferecidos terem sido muito parecidos. Essa negociação do Benfica ainda não está 100% fechada, porque a janela hoje em Portugal fecha à meia-noite. Então o Vasco até observa a situação, mas já sem nenhuma esperança. O fato é que a diretoria tem que se mexer. Nessa negociação do Bruma em si, eu acho que faltou um pouco de proatividade para você mandar um representante lá em Portugal para o tamanho da negociação. Era ter a oportunidade de você conseguir fechar e não deixar o atleta ter um espaço de pensamento e muito menos não concretizar o negócio. Mas eu acho que a briga da torcida, de forma geral, ela é muito mais pelo que não está sendo feito nos últimos meses. Porque esse ponto, essa necessidade desse ponto, é algo alarmante no Vasco da Gama desde 2024. Então a torcida está correta em cobrar da diretoria o porquê de não ter chegado a esse ponto ainda. Tem dinheiro em caixa, ou pelo menos tem dinheiro no orçamento para poder fazer essa contratação, e nada disso aconteceu. Falta um mês para a janela fechar e o Vasco não tem ponta. Aí depois sabe o que vai acontecer? O técnico vai começar a cair de desempenho porque ele não tem repertório dentro do banco para ele mudar o jogo. Aí vai começar a cair nos jogadores que estão lá, vai começar a cair no técnico, e na verdade quem está tendo culpa nessa situação é a diretoria, pela incompetência de não conseguir fechar com ponta, e a gente está no dia 3 de fevereiro. Eu já falei aqui, se o Vasco não contratar de 2 a 4 pontas até o final dessa janela de transferências, aí a grande opinião de parte da torcida, que é que essa diretoria é incompetente, ela já não vai mais ser uma opinião, ela vai ser uma constatação, porque o Vasco está precisando de ponta desde 2024, e eles têm que resolver. Sob vaias, o Fluminense empatou com o Boa Vista no Maracanã e se distanciou. A semifinal, né, do quadrangular final, da semifinal da Taça Rio, ou da Taça Guanabara, sei lá, eu estou meio confuso com esses nomes, porque eu não sei quem disputa o quê.
Mas eu estou acreditando bastante que o Vasco tem time para ser o campeão carioca de 2025. Acho que a gente ainda está muito longe, ainda faltam 5 jogos, faltam os clássicos ainda. A partir de quarta-feira, que vão começar a ser jogados os primeiros clássicos. Já começa exatamente com Fluminense e Vasco, ou Vasco-Fluminense, eu não sei exatamente quem é o mandante desse jogo, mas provavelmente deve ser o Fluminense, para que a televisão tenha direito de exibir esse jogo, já que o Vasco não acertou aí com a grande emissora de televisão do nosso país. Então, dito isso, na quarta-feira, fiquei aqui meio atônico, meio sem saber se era a melhor opção entrar com uma equipe totalmente alternativa, porque naquela ocasião era o Maricá o líder do campeonato, fazia uma boa campanha. Então era o melhor dos pequenos, líder do campeonato, jogando contra o Vasco. Se o Vasco colocasse seus principais jogadores, tanto é que um desses titulares foi quem decidiu o jogo, aliás, um lindíssimo gol feito pelo Paulo Henrique, que já marcou 2 vezes, e gols até bem parecidos, dando para nós a impressão de que quando o Carille joga com 3 volantes, já falei isso aqui também na quarta, que os laterais têm mais liberdade. E com essa liberdade e a capacidade técnica do Paulo Henrique, ele fez uma jogada individual lindíssima e fez o gol que deu a vitória ao Vasco da Gama. Acho que teve boa participação de outros jogadores também, que a gente vai falar aqui ao longo dessa live, mas eu estou bastante confiante, porque me parece, ou me pareceu até aqui, o Vasco o time melhor preparado fisicamente, né? É claro que individualmente os outros times têm uma qualidade melhor. Acho que a parte coletiva, o entrosamento, pode ser um fator decisivo nesse campeonato carioca, porque é de tiro curto. Você vê, a gente já passou mais do que a metade da competição para quem não for se classificar, né? Já foram 6 rodadas, faltam 5, quarta e domingo. A gente está falando aí de 2 semanas e meia no máximo, para começar a decisão, né, de semifinal, para ver quem joga a grande final do Campeonato Carioca, que, para quem perde, é muito ruim, é muito traumático. Para quem ganha, e dependendo de quem ganha, não se faz muita festa, não se comemora muito, se trata como uma conquista qualquer, que não é. A gente não pode ignorar você ser, no primeiro semestre, o melhor time do seu estado. Isso não pode ser ignorado. Os campeonatos eles foram encurtados em função das outras competições, né? Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, as competições estaduais elas foram encurtadas, mas nunca deixaram de ser importantes. Na minha modesta opinião, já falei isso aqui, acho legal pra caramba quando vai o Bangu a campo, quando vai o Madureira a campo, quando vai o Nova Iguaçu a campo, porque ali envolve pelo menos 50 profissionais de forma direta ou indireta, trabalhando, recebendo, tendo dignidade, podendo levar um sustento para casa, né, para os seus familiares. Então, contra isso eu não vou lutar nunca, gente, nunca. Eu vim de uma família muito pobre, já falei aqui 500 vezes, meu pai barbeiro, minha mãe empregada doméstica, né, diarista, mas me deram a melhor educação do mundo, né? E com essa educação eu entendi que só o trabalho é que faz a gente ser um homem de verdade, sabe? Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória de muito trabalho, que trabalho até hoje,
encaro isso aqui com muita seriedade, como se fosse um trabalho, porque tenho responsabilidade. Não saio para almoçar com os meus amigos, porque eles emendam e eu tenho que estar aqui bem, consciente, com boa memória, para poder lembrar das coisas que aconteceram durante toda a semana. Mas, enfim, não é sobre mim, é sobre o Vasco, né? E eu acredito que o Vasco tem, sim, time para ser campeão carioca. Não é o melhor time do mundo, falta alguma coisa? Falta sim. Mas sobra vontade, sobra determinação, tem sobrado entrosamento. Eu acho que o Vasco hoje é o time mais bem entrosado, porque manteve a espinha dorsal, teve o reforço ali do Paulinho e do Jair, que voltaram nessa temporada de contusão, e conta com um bom momento do Verratti, do Felipe Coutinho, do Paulo Henrique. Payet jogou pela primeira vez, eu não me lembro dele ter jogado 90 minutos. Eu acho que foi a primeira vez. Ele não foi brilhante, mas pelo menos mostrou uma grande evolução física. No jogo da última quarta-feira, não dava para cobrar uma grande exibição, porque aquele time não tinha o entrosamento do time titular. Mas tinha vontade, tinha disposição, e nesse conjunto de coisas boas, teve o belíssimo gol do Paulo Henrique, que colocou o Vasco momentaneamente na liderança. Depois o Volta Redonda jogou, ganhou também, e assumiu a liderança, não sei se por número de vitórias ou gols pró, alguma coisa nesse nível. É isso aí, galera do Vascão. Vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação, meus amigos. Tabela de classificação do Carioca. Ontem, né, o Botafogo perdeu a Supercopa para o Flamengo. O Flamengo tá perigoso o negócio. Perigoso, rapaziada. Hoje, Volta Redonda tem... Na verdade, Volta Redonda foi que jogou. O Vasco jogou contra o Volta Redonda, né? Tem o mesmo número de pontos do Vasco, só que o Volta Redonda é líder do campeonato, né? Vamos dar uma olhada nas estatísticas do jogo aqui. O Vasco foi pouca coisa superior ao Volta Redonda. Volta Redonda, que hoje é um time da Série B do Campeonato Brasileiro. O João Vitor fez o primeiro gol contra. O Verratti empatou no segundo tempo. Os dois jogos, na verdade, os gols saíram apenas no segundo tempo. O Bruno Santos fez mais um por Volta Redonda. E o Verratti, mais uma vez, salvando o Vasco aos 94 minutos do segundo tempo, com assistência dele, né? Lucas Piton. O Volta Redonda líder com 13 pontos. O Vasco também com 13 pontos. Perde, eu acho que, sei lá, o número de vitória. O Nova Iguaçu é o terceiro colocado com 12 pontos. E o Maricá com 11 pontos. Só que a gente tem Flamengo e Botafogo com um jogo a menos, né? O Flamengo pode ir também a 13 pontos. Não sei se passaria, provavelmente passaria, né? O Vasco e o Volta Redonda, e assumiria aí a liderança. Vamos ver contra quem o Flamengo vai jogar aqui. Contra a Portuguesa, né? Portuguesa e Flamengo, provavelmente Flamengo assume a liderança do Campeonato Carioca, e o Botafogo com 9 pontos, podendo ir a 12. Enfrenta o Nova Iguaçu. Provavelmente também teremos aí. Peraí. Porque a Portuguesa é um saco de pancada. Tem 13 gols sofridos. O Nova Iguaçu já está ali na terceira colocação. Se o Botafogo vence o Nova Iguaçu,
Botafogo iria, rapaz, que importante o Vasco, hein? Se o Vasco tivesse vencido esse jogo, ele iria a 15 pontos, cara. E agora, Flamengo e Botafogo podendo encostar ali. Acho que não vai poder deixar escapar muita coisa aí não, né, velho?